Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradeçamos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu agradeço neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo. E hoje trouxemos para as nossas reflexões mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 260. 260 que se encontra no Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6º, da vida espírita, e estamos estudando mais especificamente acerca das escolhas das provas, escolha das provas. E a questão 260, conforme nós já estudamos em outras questões, na questão número 258, com o seu desdobramento em 258, letra A, bem como na questão 259, nós já estudamos acerca deste assunto, alguns questionamentos de Kardec acerca dessas escolhas das provas, como são feitas essas escolhas, se escolhemos de forma detalhada, e os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram que não, que essas escolhas são apenas genéricas. Escolhemos de forma genérica e os detalhes, os mínimos detalhes das coisas que vão acontecendo na nossa vida, na nossa caminhada aqui no plano físico, isto corre por nossa conta, resultado das nossas escolhas, que não é possível nós escolhermos de forma assim tão detalhada, nos mínimos detalhes, nos mínimos pormenores, porque entra nisso aí as nossas escolhas quando estamos aqui no corpo físico. Então aqui Kardec, neste questionamento número 260, questionou da seguinte maneira: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Então aqui Kardec, com a sua sabedoria, questionou os espíritos superiores, por que um espírito
no mundo espiritual, em sã consciência, iria fazer uma escolha para nascer entre pessoas de má vida, escolher nascer em uma família conturbada, em uma família onde poderia existir pessoas de má índole, de má vida. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: forçoso é que seja posto no meio onde onde possa sofrer juntamente com pessoas que também fizeram aquelas escolhas, e que o espírito, ao renascer no corpo físico, possa sofrer a prova que pediu. Então, para que ele tenha maiores oportunidades, ou que ele possa ter maiores oportunidades de passar por determinadas provações, por determinados testes na vida, o espírito, ao reencarnar, ele precisa ser posto num ambiente onde ele tenha as oportunidades, tenha todas as probabilidades de ter a oportunidade ou as oportunidades de que ele necessita, ou de passar pelas provas pelas quais ele pediu. Pois bem, dizem os espíritos superiores, respondendo a Kardec, pois bem, é necessário que haja analogia. E aí eles acrescentam que, neste caso, para lutar contra o instinto do roubo, aqui eles citam um exemplo, porque o espírito precisa nascer junto de pessoas de má índole, ou seja, para que ele possa ter a oportunidade de passar pela provação, ou de passar pelas provas pelas quais ele necessita passar. Aí eles dão esse exemplo: para lutar contra o instinto do roubo, o espírito precisa passar, ou melhor, ou ter as oportunidades de testar isso aí. E ele terá estas oportunidades em nascendo junto com pessoas que, digamos assim, tenha feito também estas escolhas, que seja dada ao roubo. Então, para passar, ou melhor, para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática do roubo. Da mesma forma que a pessoa, o espírito, ou melhor dizendo, o espírito, para provar que já venceu o vício, por exemplo, da bebida, ele precisa passar pelo teste. E para isto e por isto, ele pede no planejamento reencarnatório para reencarnar junto com pessoas dada à bebida, ou que goste da bebida, que seja dependente alcoólico, por exemplo, para vencer o vício, ou provar que já venceu o vício das drogas ilícitas. O espírito, em muitas situações, ele precisa nascer ou renascer num agrupamento familiar, ou seja, junto com pessoas que tenha também este arrastamento para estes vícios. Então é por isso que aqui eles dizem que, para lutar contra o instinto do roubo ou da bebida, e assim sucessivamente, preciso é que se ache em contato com gente dada àquela prática. E aí Kardec, querendo aprofundar e precisando aprofundar um pouco mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento
que aqui ficou registrado como 260, letra A, da seguinte maneira: assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Então, assim questionou Kardec: se o espírito não encontrasse aqui na Terra espírito que fizesse escolhas equivocadas, ele também não sofreria certas provas ou não passaria por certas provas? Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes. Mas só que nós estamos vivendo aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então é por isso que Kardec fez este questionamento desta forma. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aqui na Terra meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Sem sombra de dúvida que, se não estivéssemos vivendo em um mundo de provas e expiações, se aqui na Terra não encontrasse gente de maus costumes, isto não aconteceria aqui na Terra. E é o que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: e seria de lastimar-se, ou seja, e seria de lastimar que aqui na Terra não existisse pessoas de maus costumes? Sem sombra de dúvida que não seria de lastimar, seria de louvar, de agradecer, porque nós já estaríamos vivendo em um paraíso. Se aqui não existissem pessoas, muitos de nós, nesta condição, pessoas de maus costumes. Então é por isso que eles começam a resposta questionando: e seria de lastimar que aqui na Terra não tivesse pessoas de maus costumes? E acrescentam: é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Ou seja, nos mundos superiores não existem pessoas, não existem espíritos com ou de maus costumes. Então é isto que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos, ou seja, nesses mundos superiores, só há espíritos bons. E aí eles encerram a resposta dizendo: fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, se nós trabalharmos pela e para a nossa melhoria aqui na Terra, um dia será assim, em breve isto será assim aqui na Terra, onde o mal não mais penetrará, onde não existirá mais pessoas de má índole, onde não existirá pessoas más. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 260 e 260, letra A, para chegarmos nos comentários do Espírito Miramês a esta questão de O Livro dos Espíritos. E os comentários de Miramês estão no capítulo 5º do volume 6º da coletânea Filosofia Espírita. Já que estamos realizando, como vocês sabem, estamos realizando o estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, conjuntamente com Filosofia Espírita de Miramês e João Nunes Maia, onde O Livro dos Espíritos é organizado por Kardec, recebido mediunicamente por diversos médiuns na face da Terra, lá pelos idos do ano de 1855, 56, 57, quando Kardec fez a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, e neste caso Filosofia Espírita
de autoria do espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia, e que esta coletânea foi publicada lá pelos idos do ano de 1980. 1980, 85, 6 e assim sucessivamente, já que são diversos volumes. O volume de número 6, por exemplo, o volume de número 6 foi recebido mediunicamente no ano de 1986. Então, o comentário ou os comentários de Miramês a esta questão 260, como já havíamos dito, está aqui no capítulo 5º do volume 6, Afinidade. Então, Miramês, nos falando acerca de afinidade, escreveu da seguinte maneira, que há espíritos que podem escolher suas provas, mas sempre dentro de uma escala de provações. Então, já estudamos, já comentamos acerca deste assunto, que nem todos nós tivemos condições de fazermos as escolhas para a nossa existência carnal. Então, é por isso que Miramês diz que há espíritos que podem escolher suas provas. E mesmo quando nós já tivermos ou se tivemos condições de fazermos as nossas escolhas no plano espiritual para a nova existência carnal, estas nossas escolhas foram supervisionadas, coordenadas, comandadas, organizadas pelos espíritos amigos, por aqueles que nós denominamos como anjos de guarda, onde eles orientaram as nossas escolhas. Assim como acontece conosco aqui na Terra, que em muitas situações, em muitas escolhas na nossa vida aqui na Terra, na vida profissional, na vida familiar, na vida em sociedade, em muitos ambientes, na vida no trabalho, em muitos ambientes e em muitos momentos, para fazermos as nossas escolhas, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de orientação. E em muitas situações, outras pessoas aqui na Terra até indicam os caminhos melhores para caminharmos. Assim, acontece e não poderia ser diferente no mundo espiritual. Então é por isso que Miramês diz que há espíritos que podem escolher suas provas, mas sempre dentro de uma escala de provações. Até a escolha deve obedecer a determinações. Liberdade maior somente aos espíritos superiores. Então, uma liberdade maior para fazer as suas escolhas para uma nova existência no corpo físico, isto apenas para os espíritos superiores, que são espíritos já quase que completamente conscientes da sua vida. Por vezes, diz Miramês, que por vezes o espírito que tem certos defeitos a corrigir nasce em famílias com as mesmas faltas a serem corrigidas. Então é por isso que nós encontramos aqui na Terra muitas e muitas famílias onde a boa parte dos membros daquela família tem ou carregam certos defeitos comuns ali no agrupamento familiar. Assim como nós encontramos também em agrupamentos familiares que têm certas virtudes, que fizeram escolhas profissionais parecidas, pessoas que no agrupamento familiar, a maioria ou quase todos gostam da música, por exemplo, da mesma forma que acontece com as virtudes, também acontece com os defeitos, com os vícios, conforme aqui nos lembra Miramês, que por vezes o espírito
que tem certos defeitos a corrigir, nasce em famílias com as mesmas faltas a serem corrigidas. Aí é que está a sua maior prova, e a solução do problema está dentro dele mesmo. Não são as outras pessoas quem irão corrigir os seus defeitos, mas a pessoa mesma, é dentro dela que está a solução para os seus problemas ou os problemas dela. Como nos fala o Livro dos Espíritos, uma alma com instintos de apossar do alheio nasce em família que gosta de roubar. Esse espírito deve se esforçar dentro do ambiente favorável ao erro para se libertar daquilo que precisa para tornar livre. Então aqui Miramês lembra o questionamento feito por Kardec, a resposta dada pela espiritualidade superior, o exemplo que eles colocaram aqui como referência, um espírito que precisa passar pelo teste do roubo, ou seja, demonstrar na prática que ele já venceu ou que ele já superou este instinto ou este gosto de se apossar das coisas dos outros, e aí ele precisa nascer em ambiente propício, nascer em uma família onde exista pessoas ou existam pessoas com aquele mesmo instinto, com aquele mesmo arrastamento para aquele determinado vício. Porque se nascer ou renascer no lar, já motivado pelo Evangelho, entre pessoas que já se limparam das mazelas, das paixões inferiores, qual o esforço que ele terá que fazer para o seu aperfeiçoamento? Questiona Miramês. Porque se ele precisa passar por aquele teste e testar que já superou aquele vício, se ele renascer em uma família que já está motivada pelo Evangelho, já está seguindo as trilhas do Evangelho, seguindo as pegadas do Cristo, aquele espírito não terá a oportunidade de fazer esforços para testar o seu aperfeiçoamento. Sabendo disso, escolhe lar compatível com as suas tendências. Isso é analogia de sentimentos. Atraímos o que somos. Está na lei. Então, está na lei que os semelhantes se atraem. Então, pessoas com determinadas necessidades, com determinados arrastamentos a determinados vícios, via de regra, os espíritos reencarnam em agrupamentos familiares semelhantes, ou que venha a ter pessoas ou membros daquele agrupamento familiar com aquela semelhança. Quando o mundo passa para a escala de mundo superior, os espíritos nele instalados, que se esquecerem de se corrigirem, vão para outras moradas em plena conexão com os seus sentimentos. Então, o mundo, em passando de uma escala para outra, os espíritos que não fizerem o mesmo terão que desocupar o lugar, terão que mudarem de ambiente. Ao desencarnarem, serão reconduzidos ou serão levados para mundos compatíveis com os seus hábitos, mundos semelhantes àquele espírito. Então é por isso que aqui Miramês diz de espíritos que aqui na Terra estão instalados e que não realizarem o processo de corrigenda, eles serão levados para outras moradas semelhantes a eles. Então nós sabemos que a Terra está passando por um processo, saindo de uma condição de provas e expiações para um mundo de regeneração.
que é o que ele diz na sequência. Essa é a lei de justiça, e mesmo lei de amor. O espírito inferior que ainda não despertou para a realidade, indo morar em um mundo de luz, criará problemas inúmeros para os seus habitantes que não merecem esse tipo de companhia. Então, o espírito habitando um mundo incompatível com ele, ele trará problemas para os outros moradores. Então, um espírito que ainda não alcançou a luz, que ainda não se despertou para o verdadeiro sentido da vida, que ainda não enxergou o colorido da vida, que ainda não despertou espiritualmente para a necessidade do crescimento, ele precisa habitar mundos compatíveis com a sua condição. Então, aqui na Terra, a maioria dos moradores, nós que aqui nos encontramos, estamos nesta condição, nesta compatibilidade com a Terra. Nós estamos na condição de espíritos em provas e expiações, que é exatamente o mundo que é a Terra, compatível com esta nossa condição, com estas nossas necessidades. Então, assim, Miramês nos lembra que em se transformando um mundo, passando de uma escala para outra, todos aqueles espíritos habitantes daquela região, daquele planeta, que não acompanhar, que não se transformar, eles estarão numa condição de incompatibilidade. E aí eles serão convidados a se retirarem daquele ambiente. Ao desencarnarem, serão levados para reencarnarem em mundos diferentes. Então, assim, Miramês continua dizendo, cada qual deve estagiar no lugar que a justiça indicar. Locais esses que irão servir como escola. E exatamente, conforme falamos no início, exatamente o que está acontecendo conosco. Nós aqui estamos na Terra como uma escola das almas, um verdadeiro educandário das almas. Então, aqui nós nos encontramos para realizarmos o nosso processo educativo, saindo de uma condição grosseira para uma condição de depuração, onde os processos grosseiros despertarão as qualidades nobres que se encontram latentes em todas as almas. Deus a ninguém desampara. Deus não deixa ninguém órfão. Deus assiste a todas as suas criaturas. E a Terra, lembra Miramês, que a Terra se aproxima dessa mudança. A Terra se aproxima dessa mudança e quem a herdar será feliz, pois não mais fará dívidas. Quando a Terra mudar de dimensão, sair das provas para ser um mundo de regeneração, e daí para a casa superior, onde deverão habitar somente espíritos de paz, os espíritos inferiores não terão oportunidades de voltar a ela, mesmo querendo. Então, em se passando de um mundo para outro, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e assim para um mundo ainda superior, os habitantes aqui da Terra que não acompanharem esta evolução, este crescimento, esta mudança de patamar, não terão mais oportunidades de reencarnarem aqui na Terra, a não ser quando eles em outros mundos realizarem os processos de transformação, de depuração, alcançando a compatibilidade com a Terra. Aí eles poderão retornar à sua antiga morada, porque aí já estarão em situação de compatibilidade com o ambiente terreno, que aí já estará transformado. E aí Miramês nos diz: soframos, pois, com paciência
o que for necessário para a limpeza do fardo, no preparo que para nós é necessário para que possamos habitar o paraíso, que poderá ser um dia e um dia será a própria terra. O que for necessário para a limpeza do fardo, no preparo para o paraíso, que poderá ser aqui a própria terra e com certeza um dia será a própria terra. Porque o Cristo, diz Miramês, através da doutrina espírita, vem anunciar o último aviso de que o trigo se encontra maduro e a qualquer hora os ceifeiros virão à lavoura para colhê-lo e separá-lo do joio, que será queimado. Espíritas, convida Miramês, conclama Miramês, espíritas, cristãos, irmãos de jornada, aproveitemos as oportunidades de renovação do nosso interior e trabalhemos com afinco no bem. Irmãos de jornada, chama Miramês, conclama Miramês, não percamos as oportunidades de renovação do nosso mundo interior. Trabalhemos na seara do bem, fazendo da caridade a bandeira de luz que nos poderá guiar para a verdadeira fraternidade. Então, o que poderá nos guiar para a verdadeira fraternidade é exatamente a prática da caridade. Não existe outro caminho. A prática da caridade é esta bandeira de luz. A lei dos iguais é absoluta em todos os mundos. Buscamos sempre estar ao lado daqueles que pensam como nós. As ações pedem respostas e elas são do mesmo naipe induzidas pela lei de justiça. O não façais aos outros o que não quereis para vós mesmos é o melhor roteiro para quem quer tranquilizar a consciência. Então aqui Miramês nos lembra mais uma vez Jesus, palavras de Jesus, este ensinamento de ouro: não façais aos outros o que não quereis para vós mesmos, ou façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E ainda ele diz: o espírito, ao chegar o momento de reencarnação, às vezes não escolhe nascer entre pessoas de má vida, porém as circunstâncias o induzem para tal. Não havendo outro recurso, ele aceita e às vezes até escolhe isto, pois o caminho melhor é se redimir no mesmo ambiente em que errou. Então, se nós contraímos débitos em um determinado ambiente, conforme aqui nos lembra Miramês, nós precisamos fazer escolha de reencarnarmos naquele mesmo ambiente ou ambiente semelhante para nos redimirmos. A perfeição exige luta. Não há dúvida que para a depuração, para a decantação, nós precisamos passar por lutas, e por vezes lutas bem intensas, por suor e lágrima, muito trabalho, muita dedicação, boa vontade, porque a perfeição exige luta e para isso Jesus deu o maior dos testemunhos, subindo o Calvário com dignidade, perdoando e amando os que o injuriavam, dizendo que eles não sabiam o que faziam e pedindo a Deus perdão para todos nós. Pai, perdoa-os porque eles ainda se encontram na condição de infantis, não sabem o que estão fazendo. E aí Miramês encerra dizendo: verdadeiramente, se nós soubéssemos, não faríamos o que nós fizemos
com o maior espírito que veio à Terra, protetor da humanidade, desde o princípio da formação do planeta. Então, se soubéssemos o que estávamos fazendo, não teríamos feito, porque Jesus, conforme aqui nos lembra Miramês, conforme encontramos estas informações em outros espíritos superiores, Jesus é o maior espírito, ou o espírito mais perfeito, que veio ao orbe terrestre para nos servir de guia e modelo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.